Shalom, shalom, bom dia. Hoje vamos dar sequência ao livro de Ezequiel, capítulo 39 a 42, em seguida Salmos 132. Ezequiel 39. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o soberano, o Senhor: eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu trarei do extremo norte e enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do soberano, o Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras. E eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido meu santo nome no meio de Israel, meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o santo de Israel. E aí vem, é certo que acontecerá, palavra do soberano, o Senhor, este é o dia de que eu falei. Então, aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão, e usarão armas como combustível, e as queimarão, os escudos, pequenos e grandes, os arcos e flechas, os bastões de guerra e as lanças. Durante 7 anos, eles as utilizarão como combustível. Não precisarão juntar lenha nos campos, nem cortá-la nas florestas, porque eles usarão as armas como combustível. E eles despojarão aqueles que os despojaram e saquearão aqueles que os saquearam. Palavra do soberano, o Senhor. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o oriente na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e todos seus batalhões serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Amon-Gog. Durante 7 meses, a nação de Israel os sepultará, a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará. E o dia em que eu for glorificado, será para eles um dia memorável. Palavra do soberano, o Senhor. Depois dos 7 meses, serão contratados homens para percorrer a terra e sepultar os que ainda restarem. E assim, a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra, e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso, até que os coveiros o sepultem no vale de Amon-Gog. Também haverá ali uma cidade a qual se dará o nome de Ramoná, e assim eles purificarão a terra. Filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor: chame todo tipo de ave e todos os animais do campo, venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para vocês, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes, novilhos, todos eles animais gordos de Baçã. No sacrifício que estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa, vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo. Palavra do soberano, o Senhor. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer e a mão de que eu colocar sobre eles. Daquele dia em diante, a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus. E as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade, porque foram infiéis. Por isso, escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles caíram à espada. Tratei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: agora trarei Jacó de volta do cativeiro, e terei compaixão de toda a nação de Israel, e serei zeloso pelo meu santo nome. Eles se esquecerão da vergonha porque passaram de toda a infidelidade que mostraram para comigo, enquanto viviam em segurança em sua terra.
sem que ninguém lhes causasse medo. Quando eu estiver trazido de volta das nações, e estiver juntado dentre as terras de seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles à vista de muitas nações. Então, eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, palavra do soberano, o Senhor. Capítulo 40. O novo tempo. No início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano, depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e me levou para lá, em visões de Deus. Ele me levou a Israel e me pôs no monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo o que eu vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Depois ele foi até a porta que dava para o oriente, subiu os seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de extensão. As salas dos guardas tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros de espessura. A soleira da porta, junto ao pórtico, defronte do templo, tinha 3 metros de extensão. Depois ele mediu o pórtico, que tinha 4 metros de extensão, e seus batentes tinham 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta oriental para dentro, havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham as mesmas medidas, e as faces das paredes salientes de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir, ele mediu a largura da porta, a entrada era de 5 metros e seu comprimento era de 6,5 metros. Defronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura e os nichos eram quadrados, com 3 metros em cada lado. Depois ele mediu a entrada a partir do alto da parede do fundo de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 12,5 metros de abertura, de um parapeito até a abertura do parapeito oposto. E mediu ao longo das faces das paredes salientes por toda a parte interna da entrada, eram 30 metros. A medida era até o pórtico que dá para o pátio. A distância, desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico, era de 25 metros. As salas e as paredes salientes dentro da entrada eram guarnecidas de estreitas aberturas com parapeito ao redor, com um pórtico. As aberturas que os circundavam davam para a parte interna. As faces das paredes salientes eram decoradas com tamareiras. Depois ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Nele havia 34 quartos ao longo de todo o piso. Este era adjacente às laterais das entradas e a sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância da parte interna, da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que deu 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. Mediu depois o comprimento e a largura da porta, que dá para o norte, e para o pátio externo. Seus compartimentos, 3 de cada lado, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com tamareiras tinham as mesmas medidas dos da porta que dava para o oriente. 7 degraus subiam até ela e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma porta que abria o pátio interno
e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta a que lhe ficava oposta, eram 50 metros. Depois ele me levou para o lado sul, e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus batentes e seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao seu redor, como as aberturas das outras. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração de tamareiras nas faces das paredes salientes em cada lado. O pátio interno também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde essa porta até a porta externa ao lado sul, no lado sul. Eram 50 metros. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul e mediu a porta sul. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interno tinham 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam seus batentes e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou ao pátio interno no lado leste e mediu a entrada. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e o seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em cada lado e 8 degraus subiam até ela. Depois ele me levou à porta norte e a mediu. Suas medidas eram iguais às outras, como também as medidas de suas salas. Suas paredes salientes e seu pórtico tinha abertura ao seu redor. Tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em ambos os lados e 8 degraus subiam até ela. Um quarto com a sua entrada ficava junto do pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus da porta norte, ficavam 2 mesas, e do outro lado dos degraus haviam 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas, num lado da entrada e 4 no outro, onde os sacrifícios eram batidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavada para os holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura, e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios, e ganchos de 2 pontas, cada um com 4 dedos de comprimento, estavam presos à parede em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Dentro do pátio interno havia 2 quartos antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, e o outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrar diante dele. Depois ele mediu o pátio, era quadrado, medindo 50 metros de comprimento e 50 de largura, e o altar ficava em frente do templo. A seguir levou-me ao pórtico do templo e mediu os seus batentes. Eles tinham 2 metros e meio de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros e suas paredes salientes tinham 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente dos fundos. Havia um lance de escadas que dava acesso a eles e 3 colunas em cada lado dos batentes. Capítulo 41. Depois o homem me levou ao santuário externo e mediu os batentes. A largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura.
e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo, e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 de largura. Depois entrou no santuário interno, e mediu os batentes da entrada. Cada um tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura, e as paredes salientes em cada lado dela tinham 3,5 metros de largura. E ele mediu o comprimento do santuário interno, tinha 10 metros, e a sua largura era de 10 metros, até o fim do santuário externo. Ele me disse: Este é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo, tinha 3 metros de espessura, e cada quarto lateral em torno do templo tinha 2 metros de largura. Os quartos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia saliências em torno de toda a parede do templo para servirem de pontos de apoio para os quartos laterais, para que não fossem incrustados na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Vi que ao redor de todo o templo fora construída uma base, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais era de 2,5 metros de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura, ao redor de todo o templo. Havia entradas para os quartos laterais, a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul. E a base vizinha, a área aberta, era de 2,5 metros ao redor de todo o templo. O prédio em frente do pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em toda a sua volta, e o seu comprimento era de 45 metros. Depois ele mediu o templo, tinha 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo, no lado oeste, inclusive a frente do templo, era de 50 metros. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio, que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado. Era de 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos três, tudo que estava do lado de fora, inclusive a soleira, fora revestido de madeira. Igualmente estavam revestidos o piso, a parede, até a altura das janelas, e as janelas no espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, a intervalos regulares em volta de todo o santuário interno e externo, havia querubins e tamareiras em relevo. As tamareiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos, o rosto de um homem virado para a tamareira de um dos lados e o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. Desde o chão até a área acima da entrada havia querubins e tamareiras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares, e o que ficava em frente do Santo dos Santos era semelhante. Havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse: Essa é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o santuário externo quanto o Santo dos Santos tinham portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas, e nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiras esculpidas em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico, nas paredes laterais do pórtico. Havia janelas estreitas com tamareiras em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham saliências. Capítulo 42. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me aos quartos opostos, ao pátio do templo e ao muro externo do lado norte.
O prédio cuja porta dava para o norte tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura, tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta ao piso do pátio externo. Havia uma galeria frente à outra nos 3 andares. Em frente dos quartos, havia uma passagem interna com 5 metros de largura e 5 metros de comprimento. Suas portas ficavam no lado norte. Ora, os quartos superiores eram os mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos do andar inferior e médio. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas, ao passo que os pátios tinham. Por isso, a área deles era menor do que a dos quartos do andar inferior e do meio. Havia uma parede externa, paralela aos quartos e ao pátio externo. Sua extensão era de 25 metros em frente dos quartos. A fileira de quartos junto ao pátio interno tinha 25 metros de comprimento, e a que ficava mais próxima do santuário tinha 50 metros de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste, quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo, e no lado oposto do muro externo, haviam quartos, com uma passagem em frente deles. Eram como os quartos do lado norte, tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas e dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor paralelo ao muro correspondente, que se estendia para leste, e havia uma entrada para os quartos. Depois o homem me disse: os quartos do norte e do sul, que dão para o pátio do templo, são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado, as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área em redor. Mediu o lado leste com vara de medir, tinha 250 metros. Mediu o lado norte, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Depois ele foi para o lado oeste e o mediu. Tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Assim, ele mediu a área nos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura para separar o santo do comum. Salmo 132. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efratá, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor. Vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca, onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos dele o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com desejo de fazê-lo sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois este é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis celebrarão com grande alegria.
Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Amém. Amém, amém, glória. Gente, eu estou assim, impressionado com o livro de Ezequiel, né? É muito profundo, é um livro muito profético. A gente vai vendo que Ezequiel, né, visto aqui na palavra, talvez como um dos grandes profetas, assim, né, que pôde, através do livro, deixar profecias tremendas que até hoje, para nossas vidas, elas refletem, elas têm uma reflexão, né? Em alguns casos não, né? Em algumas debates teológicos, há algumas questões aí, né, onde se falam sobre profecias, né, de que acaba fazendo uma correlação, né, sobre a volta de Cristo, enfim. Nós não vamos entrar dentro desse mérito, mas eu quero enfatizar aqui a nossa reflexão, que vai ser bem dinâmica, enfatizar os versículos, né, do capítulo 39, que 21 ao 23, que fala bem assim: exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações virão o castigo que eu trouxer, e a mão que eu colocar sobre eles. Daquele dia em diante, a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus, e as nações saberão que o povo de Israel foi para o exílio por causa de sua iniquidade. Eu vou ler aqui de novo esse texto, o 23, capítulo 39, fala bem assim, ó: e as nações saberão que o povo de Israel foi para o exílio por causa de sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso, escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles caíram pela espada. O capítulo em si, ele fala da destruição, né, de Gog e Magog, né? Gog era um líder, e Magog ali era como se fosse um território, né? E os grandes exércitos, e também a destruição das nações que se uniram para destruir o povo de Israel. Então, o capítulo relata que Deus demonstrará seu poder e soberania ao aniquilar os inimigos que ousaram a desafiar a sua santidade. Então, nós vemos aqui também, queridos, que Deus aniquilando todo o mal e trazendo, então, a restauração sobre a terra. Achei interessante que ele fala que ele vai trazer o fogo sobre as nações, sobre aqueles que se levantaram. Contra quem? Contra o povo dele. E trazendo para os nossos dias, para a nossa reflexão de hoje, trazendo que, se levantando contra quem? Contra os filhos de Deus, tá? Então, haverá esse período, então, que é uma profecia de todas as nações estarão reconhecendo que Deus é santo, que Ele é Senhor, o Deus de Israel. Então, na reflexão de hoje, Deus está ministrando em nós sobre um tempo de restauração de todas as coisas. Ou seja, Deus está falando que a vitória é da igreja fiel. Ou seja, é dos filhos. A vitória, em primeiro lugar, é dele, porque não há nenhum mal que possa se levantar contra a santidade, contra a justiça dele, certo? A vitória é dele e dos filhos. Então, para a gente pegar o contexto assim, de uma reflexão, Deus está falando que a vitória é sua nessa manhã.
Quem é filho aí, gente? Levanta a mão. Todos, né? Então, mediante as nossas iniquidades, os nossos pecados, a infidelidade com Deus, nós acabamos adquirindo as consequências desses atos, dessas ações. E você que é filho, que se reconciliou com o Senhor, reconheceu, né, tem reconhecido o seu erro, pediu perdão, tem pedido perdão, se humilhado, reconhecendo que nós não somos nada sem Ele, entrará dentro dessa profecia. Que profecia de restauração. Restauração. Deus está falando nada mais, nada menos, que não só a vitória dos filhos, mas que todas as nações virão e reconhecerão que o Senhor é Deus. O Deus dos filhos, o Deus do povo de Israel. Sabe tudo aquilo que foi roubado na sua vida? Vamos pegar a chave hoje, nesse contexto. Sabe tudo aquilo que foi destruído, que Satanás tentou te envergonhar, tentou roubar de você? Será restaurado. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Ele tem uma aliança eterna com o teu povo, com seus filhos. E não há outro além dele. Não há mal algum que prevalecerá, queridos, sobre a sua vida. Não há mal. E qual é a nossa reflexão para hoje? Senhor, eu reconheço que pequei contra ti. O contexto da nossa reflexão de hoje é isso. Senhor, perdoa as minhas iniquidades, as minhas mazelas. O tempo agora, querida, de reconhecer o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores, iníquos, infiéis, para que nós possamos entrar dentro desse período de restauração. A profecia é: todo mal será aniquilado. E aquele que estará comigo, ou seja, os filhos, porque, queridos, o povo, Deus falou claro através da palavra dele, o povo foi exilado devido ao quê? Às mazelas, devido ao pecado, devido à iniquidade. Então, eles colheram as consequências, eles ficaram cativos durante muitos anos, durante muito tempo. Mas Deus, não, agora, peraí, Deus é justo, queridos, Deus é justo. E ele fala desse novo tempo de restauração. É tempo de nós nos humilharmos diante do Senhor. É tempo de nós nos rendermos diante dele. Não é hora de brincadeira, é tempo de reconhecer. Sair do nosso posto de muitas vezes de exaltação, que a gente está fazendo alguma coisa, que a gente precisa se render, se humilhar diante dele. E assim nós entraremos sim no período de restauração. Sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança eterna com o povo dele. E a aliança dele não se quebra. Aquilo que ele fez de promessa na sua vida, ele vai cumprir. Amém? Amém e amém. Shalom, shalom para todos.